Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Eu pretendo ser sucinto, objetivo e claro. Eu estou... Não fica um cronômetro ali? Eu quero agradecer e muito a presença aqui de uma família maravilhosa que nós amamos. O Ederson, a Vanessa, a Maria e a nossa pequena que está lá na salinha. Nossa, é privilégio estar numa igreja onde é perceptível presenciar, ouvir e sentir a multiforme graça de Deus. Isso é tremendo. E digo isso não só pelo peso, e antes, parênteses, me chamo pastor Aloysio Glória, ou meu nome é Aloysio Glória, sou pastor do ministério por 20 anos, casado com essa maravilhosa mulher, Joyce, pai de Sofia e das minhas gêmeas, Eloá e Giovana. Feito isso, continuo fechando parênteses e dizendo, a multiforme graça de Deus, ela faz com que a palavra, o louvor, a ministração, qualquer componente que pertence à liturgia de culto, fique fácil de entendimento. Como assim, pastor? Porque quando nós falamos em culto, falamos em liturgia de culto, falamos em missões, nós precisamos de algo sobrenatural e natural ao mesmo tempo, que é nos conhecer, saber quem somos, a nossa natureza. E vemos isso quando nós queremos entender o que de fato é ser testemunho de Jesus. Talvez seja igual a pastora, eu preguei essa mensagem 2 semanas, pastor, de madrugada, sozinho. Deus, isso aqui, Deus, isso aqui, Deus. E o Espírito Santo me deu tanta informação, que eu vou te pedir, por favor, tentar me ajudar a acompanhar o raciocínio, nesses poucos minutos. Porque são as informações que temos, sobre testemunhos, sobre fazer missões, sobre se entregar a Jesus, sobre o que é realmente isso, faz com que nós pensamos, aonde eu estou? Primeira regra de todas, que eu quero deixar claro para você, é que estar aqui como imigrante, você já é um missionário. Ponto. Isso é fato. E o texto que eu quero trabalhar, conversar com vocês, ele é o primeiro de todos, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só isso por enquanto. No princípio. Eu acredito que para nós pastores foi a forma que nós aprendemos o hebraico dessa palavra, né? Bereshit bara Elohim hamaseni veret eretz. Ou seja, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha, você pode nem acreditar. Sabe essa pessoa que está aí do seu lado? Ela um dia, em exceção a essa, é claro, e um dia ela foi um bebê. Olha para a pessoa assim, tu já foi um bebê, pastor Ramon, e não usava óculos. Parece brincadeira, mas não é não. Eu quero te levar a esse raciocínio. No princípio, você era um bebê. Nasceu fofinho, bonitinho, não tão, mas tão sim. Mas enfim. E nisso, foi projetado na sua vida, ao decorrer, ao longo da caminhada, ideias, conceitos, preceitos, e foram agregando na sua vida. E você foi crescendo, não é? Tem uma pergunta para você, das mais diversas. Hoje, você é
o que os seus pais sonharam para você ser? Deu para entender? Hoje, você se vê como aquela pessoa que os teus pais, ou aquele que te educou, projetou para a sua vida, e você assim, pastor, eu sou exatamente aquilo que foi projetado para a minha vida. Quem está nessa aí? Tem coragem, pastora. Tem mais uma ali, uma irmãzinha que eu vi aqui. Tem quem foi que levantou a mãozinha e falou assim, eu sou exatamente... Quando você nasceu, o teu pai falou assim, vai ser pastora. Falou isso? Pensou, né? Mas falou? Não. Sua mãe falou, vai ser pastora em Portugal. Falou isso? Todas as letras. Eu só vou acreditar porque você é você. Estou brincando. Mas, enfim, isso é para demonstrar que, de acordo com as nossas projeções, aquilo que se chama, o que podemos chamar de destino, se incumbiu de colocar em nossas direções e colocar em cada vida de nós opções e escolhas. E às vezes, falo que nem Paulo, digo eu, não o Senhor, que na minha vida não foi bem assim. Os meus pais, o meu pai falecido por conta da Covid, foi militar da aeronáutica. Ele pensou assim, aí sim, ele falou, meu filho vai ser militar que nem eu. Passei aquele ano no exército, resmungando o tempo todo e saí fora. Não fui. Nós estamos na oficina mecânica do Brasil até hoje. Aí fui mecânico, estudei para sociologia, fiz tudo, menos ser militar. Meu pai queria, porque queria que eu fosse militar. Estudei para isso. Passei? Não. Mas foram projetos, não foram projetos? Está ligado nisso? Fica ligado. Fica ligado que daqui a pouquinho Deus vai falar com você. Enfim. Então esses projetos, essas coisas foram acontecendo. Até que um certo dia, passado alguns anos, uma pessoa chamada Onofre Ferreira, pastor, e ele falou de uma maravilha chamada Jesus para mim. E eu caí nessa cilada. Falei, vou ser pastor. Pronto. Isso é um pouco só de um contexto. Para você começar, como falou minha filha Sofia, a ruminar essas palavras que está aqui. Poxa, eu não estou em Portugal. E vou fazer outro parênteses, que é a nossa irmã de louvor, que eu admiro, como todo o ministério, mas é uma unção. Quando você está cantando, fala, meu Deus, eu vou chorar de novo. Enfim, eu não acredito em coincidências. Eu só creio na presciência de Deus. E de fato, não é um jargão religioso que eu vou mencionar. Você está no lugar que deveria estar no dia que se chama hoje. É fato. Isso é fato. É claro que eu convidei, mas eu orei, meu Deus. Queria tanto que eles fossem lá. Não é para convencer ninguém, de jeito nenhum, porque a própria Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo de Deus, é Ele. Mas eu senti e falei, Senhor, o que é disso para nós? A presciência de Deus, ela é tão tremenda, de que quando você se preparou, se perfumou, se arrumou para estar, o Espírito Santo diz assim, hoje é um dia marcado, para que você entenda que você não é qualquer um, você é um escolhido, preparado e separado para fazer algo tremendo por mim. Ouça, é ou não é? É verdade. Mas é verdade. É normal tremer, viu? Muito normal. O pastor Falcão Sobrinho disse que se a gente subisse no púlpito, não tivesse gelado, poderia descer aqui, não vai sair nada. E está tudo gelado. Enfim.
O texto que eu pedi para que você lesse comigo, no princípio criou os céus e a terra. No princípio Deus preparou cada um de nós. Deus, na nossa formação, no momento em que nós estamos sendo formados, e eu acho isso tremendamente lindo, maravilhoso. Aí um teólogo, Karl Barth e Emil Brunner, escreveu sobre o Imago Dei. Sabe o que é isso? Presta atenção. Sabe o que é que Deus fez? Deus fez assim, ó, na hora que você estava sendo criado. Soprou o Espírito de Deus sobre você. Você quer queira ou quer não queira, o Imago Dei está em você. Menos agora. Brincadeira. O Imago Dei, a imagem de Deus criada, ele está sobre mim e está em você. Por mais que você não acredite ou acredite, está em você. Chama-se, por aí, normalmente chamado sopro de vida. Que a medicina diz. O sopro de vida, que até hoje, ela é ainda não tão bem conhecida como deveria. Mas é o Imago Dei. A imagem de Deus está sobre você. O que tem a ver isso com missões? Porque às vezes, muitas das vezes, quando você levanta de manhã, vai trabalhar, e passa por um colega, ou no autocarro, ou no Uber, seja onde for, ou em casa, ou aqui mesmo do seu lado, e fala para o irmão assim: você está bem? Conta comigo. Pronto. Fez missões. Quando você diz assim: como é que você está? Pode ligar para mim na hora que você precisar. E a pessoa liga, porque ela confiou em você. O Imago Dei. Quando eu disse dos sonhos e projetos humanos que nós deveríamos e temos, e é real, e às vezes muitos de nós não chegamos no que nossos pais sonharam para nós. Alguns sim, concordo? Alguns de nós sim. Mas como uma maioria não chegou, que nossos pais naturais não foram realizados, não é? Eu poderia pedir a você agora ir na mente para pensar: poxa, o que realmente meu pai pensou para mim? Não é? Às vezes o pai pensa: poxa, meu filho vai ser doutor. Ah, meu filho, doutor na medicina. Às vezes meu filho vai ser engenheiro. Mas, sei, professor. Vai trabalhar no louvor, não sei, vai idealizar alguma coisa. A minha filha falou que agora enveredou pelo caminho. Uma das gêmeas, ela está no caminho de ser veterinária. Sabe o nome de todos os cachorros. Eu falei: certo, deu o nome dos cachorros, não é muito, não é? Mas, enfim, já está caminhando. A outra gêmea é estilista. Desenha, borda, costura. Damos apoio. A outra, Sofia, né, falou assim: vou ser doutora, médica. Bom para você, segue-se rumo. E assim vai. Quem garante que daqui a 5, 6, 7, 10 anos vai se cumprir isso? Não sei, faremos para que se cumpra, não é? Pode ser que sim, pode ser que não, mas se cumpra. Acalma teu coração que eu vou chegar onde eu quero. Era só para você dinamizar, trazer a memória. Sabe alguém que está esperando se concretizar o que ele pensou e sonhou contigo? Ops. Falei que nem o pessoal agora. Oxi. Com vários nomes: Yavé, Adonai, Jeová, Jireh, Rafá, Yeshua. Sabe o que eles estão fazendo? Está no tempo ainda. Por que ele não chega atrasado? Está no tempo. Ele está olhando para vocês e dizendo assim: os meus projetos não falham. Está olhando para vocês e dizendo assim: você caminhou, você chegou.
Já te tirei de um lugar e coloquei em outro. Você já está aqui. E agora? Você tem que cumprir o teu chamado. Você tem que cumprir o teu propósito. Você tem que cumprir aquilo que eu te chamei para fazer. Aí vai uma outra pergunta. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que Ele te chamou para fazer? Semana passada, eu estava na recepção também, pessoal, né? Falei até com o pastor Ramon. Eu não sei se a irmã Laís está aí hoje. Que ministério. E nem era plantão, como diz, plantão dela, né? Plantão. Mas ela estava ali fazendo café, vendo água, vendo pessoal, trazendo as canetas. Aí eu falei para o pastor Ramon, não sei se lembra, eu falei, aquilo é um testemunho de ministério. Ela ama o que está fazendo. Ela gosta daquilo. É aquilo. E ela falou assim para mim assim, pastor, eu não gosto muito de estar lá em cima. Eu falei, não precisa. Não precisa. Porque o que você precisa já está fazendo. E nós aqui, às vezes, passamos por um processo de esquecimento. Mas isso eu tento ver, porque a sociedade nos oprime de tal forma, de tal maneira, que a gente vai esquecendo de que o propósito nosso sobre essa terra é cumprir algo muito especial da parte de Deus aqui. E às vezes não é nada assim assombroso, grande. Tem uma mensagem que eu ouvi há anos e guardo comigo. Minha esposa faz me lembrar às vezes dela. Presta atenção nisso. Perdão. Presta atenção. Existe uma pessoa, guarda isso, põe na tua agenda e depois me cobra. Existe uma pessoa na terra, não vou dizer, não vou numerar, mas na terra, aqui, a terra que existe, chamada aqui, que essa única pessoa só vai entender do amor de Deus por meio da sua palavra. Vou repetir, existe uma pessoa específica que eu posso falar, vamos falar, ele falar, você falar, você cantar. Essa pessoa só vai ouvir a sua voz. Mas o que eu vou falar para ela? Não sei. Não sei. O Espírito de Deus vai dizer que tem que falar para ela. Às vezes é um bom dia, às vezes você está bem, às vezes precisa de algo, às vezes, não sei. Mas nesse dia você vai saber. Aí sabe o que vai acontecer de novo lá no céu? Sabe o que vai acontecer? Deus vai falar assim, não falei que ele ia cumprir? Cumpriu. É para ganhar milhões de pessoas? Não. Não, quem disse isso? Basta uma. Mas ganhar para quê? Queridos, igreja de Jesus, no princípio criou Deus os céus e a terra, mundo espiritual e mundo físico. Diz uma coisa para mim aqui. Esse amor, essa paixão, esse gostoso, se eu posso usar essa palavra, gostoso de estar aqui, é bom, sim ou não? É bom? Quando o Espírito de Deus começa a se movimentar, aquele dínamos. Agora, eu tive também a oportunidade de estar em Israel. Deus me abençoou. Não sei como, mas me abençoou. Aí entrei, como me lembra aí onde o Espírito Santo desceu ali, como chama ali, lembra? Que a minha memória já foi, gente, me ajuda aí. Lá no Atos capítulo 1, 2, onde lá o pessoal está todo mundo reunido. Entrei lá também, né? Falei, gente, isso aqui deve ser... Foi fogo puro naquele dia. Foi tremendo. Tu já imaginou? Aí eu vou te dizer, em nome do Senhor, vou dizer para você muito sincero, eu tenho sentido isso aqui nessa igreja. É um temor. Eu não digo isso porque cá estou. Digo isso porque eu sinto isso. Eu presencio isso. E às vezes nós estamos com o coração tão fechados,
para nós mesmos, que nós não temos a condição e a capacitação de falar assim, poxa, isso aqui é bom, eu quero isso para mim. E numa das minhas ministrações, uma das vezes que preguei, eu lembrava assim, hoje é domingo, hoje está tremendo, acho que a pastora falou isso aqui agora, alguém falou assim, hoje é domingo, mas amanhã é segunda-feira. O que acontece? É o trabalho, é a rotina, é o dia a dia, e aí fica aquele gostinho do domingo, que fala assim, poxa, eu sinto a vocação, eu preciso falar do amor de Deus, eu acredito de que se eu ministrar com alguém, se eu der um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e dar as felicitações, às vezes a pessoa vai dizer assim, poxa, valeu a pena o dia de hoje. Para cada dia um dia, mal, mas basta cada dia. E esse é o dia. Quantas vezes nós passamos por lutas e lutas como imigrantes. Mas também, eu não sou daquele que vai ficar se vitimizando todo momento. Havia uma fala antiga, e às vezes eu, em 1 João 9, vou confessar o pecado confessado é pecado justificado, não é isso? Que falava assim, crente que não está com problema, está... Quem lembra disso? Ninguém lembra, só eu que sou antigo aqui. Meu Deus! Diziam assim, crente que não tem problema, já está com problema, porque não tem problema. Você não lembra disso? Eu não sou tão antigo assim, gente. Pareço, mas não sou. Pois então, e quando dizia essa frase, eu falei assim, não, cai por terra essa palavra, está repreendido, não é isso, porque eu estou bem, eu estou com a shalom na minha vida. A gente passa por dificuldade, passa, mas a tua shalom está sobre minha vida, minha saúde, às vezes eu dou tossidas aí, mas resolvo, né? Finança, como qualquer um, trabalhando e pagando. Amizade, temos. Família, está bem. Tem luta? Tem. Mas às vezes a gente se tranca, a gente se fecha, achando que está tudo ruim para nós, achando que a nossa vida já não vale muito a pena, já não dá mais para caminhar. Como ser missões? Se para mim está tão difícil falar do amor que eu tenho por Deus, vai olhar para mim e dizer assim, poxa, o Deus que você está servindo não está legal não, é? Ah, agora que eu vi o cronômetro ali, ó, tá, vou terminar, gente. Eu não tinha visto, agora que eu vi, misericórdia, vermelho danado ainda ali, ó. Poxa, ó, começou a subir o ministério, senão, ó, vai embora. É um sinal. A Bíblia fala, os sinais seguirão os que creem. Eu creio. Quando tem um sinal, eu estou crendo. Oxe, meu Deus. Mas é assim. A gente ri hoje, chora. Eu já chorei muito também. Muitas vezes. Já discuti com Deus várias vezes. Falar a Deus, ô pastor, que pecado. Mas discuti feio com ele. Morava em Matinhos, no Paraná, na beira da praia. Eu e minha esposa, Sofia bebê, a gente ia com um carrinho empurrando, discutindo com Deus, quase 3 quilômetros discutindo. Voltava chorando, meu Deus, eu sei que você vai fazer isso. Poxa, e não era um dia, era outro, discutindo. E voltava chorando, dizendo, obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo seu carinho. Tinha tanta coisa preparada para falar. Deus falou assim direto para mim e para minha família. Pode ir. Tem emprego, tem casa, tudo preparado para si lá. Quase que ele falou que nem português, para si. E vim. Aí fiz um voto. Só vou se acontecer isso e isso. Aconteceu.
Nós tínhamos uma SUV, uma Ford Explorer, tinha mais de 6 anos com ela, nosso xodó. Falei, já tinha tentado vender ela várias vezes. A gente aperta, né, e vende. Falei, só vou se vender. Não deu no outro dia, não vendeu? Falei, meu Deus, tu quer que eu vá mesmo? Tá, eu vou. 11 horas. Vim, é rápido, tá? Passando para Amsterdã. Quem foi barrado na imigração? Eu olhei e falei, meu Deus, tu falou que eu ia entrar. Aí entrei. Fui para tal salinha. Eu nem sabia o que era aquilo. Os caras, blá, 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 blá. Falei, línguas eu interpreto. Isso não dá. Não tem jeito. Estava sentado, fiquei, ele falando, até que ele conseguiu uma tradutora de Portugal. Eu falei, não, e de fato era verdade. Vim primeiro para conhecer. Isso é fato. Só acabei ficando, já tem 3 anos. Fiquei, gostei. É bom? Enfim, pronto. E eu ali falei, Senhor, tu disse para mim que eu ia entrar. Isso é um teste, para ver se eu quero ficar mesmo? Então tá bom. A tradutora falou, não, vim conhecer tal lugar, sou reverendo, isso, aquilo. Agora, tá reverendo, tá. Aí ele diz para ele que ele vai. Eu falei, agora não conformados com vermelho, botaram um telão para mim ficar vendo ali. Já vou. Enfim, cheguei, dia 3 de março de 2022, 4, 5, no dia 6 já estava trabalhando, já estava com uma casa, e falei, Deus, é assim. Mas, é claro, de que quando eu entendi dos meus limites, quando eu entendi aonde eu sou fraco, aonde Deus fortaleceu-me para que eu pudesse avançar, eu avancei. E quando eu entendo de que algumas provações que estão sendo feitas e acontecendo, passam em nossas vidas, não é só para nos testar, é para nos avaliar. E quando falamos em missões, não falamos em apenas a um grande pregador que dizia, não foi? Se for preciso, fale. A nossa atitude, eu trabalhei do lado de um em Bangladesh, mal falava português, e um outro, um ateu convicto, e estava ali eu na fábrica trabalhando, brincando, como qualquer brasileiro, rindo. Aí o Bangladesh, um pouco português, falou, tu, bom amigo. Eu fiquei tão satisfeito com isso, falei, tu, bom amigo. Saifu Ramadesh, o nome dele. Tu, bom amigo. Falei nada, só um gesto. Posso ter mudado a vida dele? Posso. Cometi todas as coisas certas que tinham que ser acertadas em 3 anos aqui? Acredito que não. Posso ter magoado alguém sem saber. Posso ter falado algo sem perceber. Posso ter feito algo que à vista de outros não era tão boa e tão certo. Não sei. Mas eu sei que eu tento sempre fazer aquilo que eu acho que é certo. E peço ao Espírito de Deus para ficar me corrigindo. O Senhor me dá a correção necessária para que eu possa, a seu tempo, declarar o quanto tu é bom, o quanto tu é maravilhoso, o quanto tu supre, o quanto que o Senhor tem nos dado a garantia de vida muito melhor. Eu acordo e falo, Senhor, obrigado por mais um dia. Ainda, e vou dizer assim, agora de fato, o ministério, se quiser subir, pode subir. Tem uma cançãozinha, não tem? Pediram? Por mim? Obrigado. Na verdade, nós estamos caminhando entre erros e acertos. Mas quando nós estamos vulneráveis, e digo a palavra vulnerável no sentido sensível, a voz de Deus, ela vai nos conduzir a fazer aquilo que nós entendemos que é certo. Certo para que outros... Você vai agradar todo mundo? Não. Quando nós chegamos pela primeira vez aqui nessa igreja, a irmã Vi falou assim para a gente, quando vocês conversarem com o pastor Ramon,
eu duvido vocês ir embora. Aí eu falei, tá bom, né? Aí esse maravilhoso homem me convida para tomar um café. Rapaz, agora é carioca. Rapaz, que espetáculo foi conhecer o pastor Ramon. Sabe por quê? Porque ele não te traz peso, não te traz carga, não coloca sobre nós nenhum tipo, nenhuma expressão de obrigatoriedade. Ele faz com que você se sinta como você é, como você deve ser, diante daquele que te criou, e espera de você algo muito melhor. E por essa liberdade, e por esse entendimento, que eu acredito que a igreja, a Aliança Missionária, ela já está expandindo, ela já está crescendo, não só em números, mas o temor que há, a unção que há, a manifestação de Deus que há, ela se faz presente. E nós entendemos que eu preciso me assegurar de quem eu sou, me valorizar com aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. E quando Deus faz com que isso aconteça, irmãos, isso é tão significativo para nós, pastores, que eu vou dizer agora em parênteses, é de que quão é difícil para nós, pastores, ter pessoas que a gente possa confiar. É muito difícil. Se para nós, humanamente falando, às vezes é um pouco complicado, para nós é um pouquinho mais difícil. Porque às vezes quando nós confessamos alguma coisa com um colega, conversamos, isso se torna tipo uma revolta para nós mesmos. Eu quero que você entenda, fechando essa mensagem, no princípio criou os céus e a terra. Deus, quando nos criou, Ele soprou do seu Espírito sobre nós, e o processo pelo qual Ele nos chamou, Ele aguarda, posso usar a palavra ansiosamente, a manifestação do ser, do Espírito de Deus sobre a tua vida, para que outras vidas, vejam o poder que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Você pode se colocar de pé por um instante? Tem uma canção que eu pedi ao ministério para compartilhar com você. Porque num dia, eu não lembro a data, eu só posso dizer que foi há mais ou menos 20 e poucos anos atrás. Eu não era pastor, mas tinha me convertido recentemente. E eu estava numa situação muito debilitada, cansado, vontade de desistir de tudo mesmo, até da vida. E nesse dia, um colega me convidou, olha só, igreja, um colega me convidou, vamos num culto, que vai ter era lá em Mar Espanha, Minas Gerais, lembrei o lugar. Vamos num culto de um amigo nosso, ele vai estar pregando tal qual. Falei, vamos sim. Culto da Assembleia de Deus, me lembro bem, eu sou de tradição batista, me desviei e fiquei pentecostal. Enfim, e nesse culto, numa das ministrações, o pastor que estava cantou essa canção, nós vamos ouvir. E eu fiquei olhando assim, poxa, é verdade. É tudo isso que eu precisava ouvir, além de tudo. Eu sei que você, de tudo que foi falado até agora, você vai assimilar muita coisa, tá? Um percentual dele. Felipe vai começar. Mas eu espero que você seja tocado, ungido, manifesto o Espírito de Deus de uma forma maravilhosa na tua vida. Porque eu creio nisso. Amém?